Aqui o secretário atribui o crescimento do PIB paraibano, que foi o maior do país em 2024. Pode dizer? Podemos, tranquilamente. Meus cumprimentos iniciais, né? Ao amigo Ian Braga, filho de uma colega, amiga, auditora fiscal da Paraíba. Meus cumprimentos, professor Herbert. Meus cumprimentos ao nosso superintendente que nos acompanha aqui, Jaildo. Eu repito as palavras do governador, Herbert. O PIB da Paraíba hoje é 6,6, o maior PIB do Brasil, né? O maior PIB do Brasil, 6,6% de incremento com relação ao ano anterior. Né? A média do Nordeste foi 3,8% de incremento, a média do Brasil 3,5% de incremento e a da Paraíba 6,6%. E eu vou usar as palavras do governador, né? Sorte, né? Foi sorte. A gente diz, eu estava dizendo aqui no in-off aqui a Herbert, Jaildo, o secretário da Fazenda do Ceará uma vez passou uma mensagem para a gente perguntando o que é que está acontecendo no estado da Paraíba, o que é que está acontecendo aí na Paraíba, qual o segredo, passa o bizu. E a gente passou essa informação para o governador respondeu, olha, diga que é sorte, né? Diga lá que é sorte para não botar uma olhada. Mas o governador tem uma frase, Ian, que para mim é fundamental, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem sorte, né? É assim que funciona. Então, realmente, né, o governo do estado tem proporcionado os meios, os mecanismos, né, para a geração de emprego e renda. A gente tem a plena consciência de que o empresariado paraibano é quem é o verdadeiro, né, a mola mestre do desenvolvimento do nosso estado. É a partir dele que se gera emprego e renda. Né, e o governo do estado tem como papel criar esses meios, esses mecanismos, tornar o ambiente de negócio favorável, né, para a construção e desenvolvimento do nosso estado. Então é isso que o governo do estado tem feito, criar esses mecanismos, criar esses meios para permitir, né, que o empresariado paraibano tenha segurança, tenha absoluta segurança quando vem investir no nosso estado. Só uma pontuação, Ian, para você fazer sua pergunta. A PB Saúde agora vai empregar diretamente 1.400 pessoas. Exatamente, né? A PB Saúde vai realizar mais um concurso aí, né? Mais um concurso, mais 1.400 vagas, né, no mercado, e esse dinheiro, a roda gira. Né? Esse dinheiro dessa empregabilidade vai para o comércio. O comércio gera imposto, o imposto é aplicado em obras públicas, em obras estruturantes, e aí é a máquina da economia girando. Secretário, satisfação recebê-lo aqui na bancada do Boca Quente, parte 2. A Paraíba, pelo 4º ano consecutivo, recebeu por parte da SP Global o selo AA+. É um rating que é feito, que classifica a capacidade do Estado de honrar os seus compromissos, a confiabilidade, né, como estão as finanças do Estado. A Paraíba conquistou a mais alta nota. Qual a importância disso no cenário regional e também no cenário nacional para o Estado da Paraíba? Um negócio interessante, Ian e professor Herbert, quando a gente não deve, é onde a gente tem, né, batendo na nossa porta, bancos nacionais e internacionais oferecendo dinheiro. Né, decorrente do nosso rating A, nós somos o único estado do Brasil que por 4 anos consecutivos temos o rating A pela Secretaria do Tesouro Nacional. E como o nosso governador diz, Jaildo, nós tivemos o atrevimento de contratar a maior empresa de avaliação de rating do mundo, que é a SP Global Rating, e a SP Global Rating também ratifica esse entendimento e aplica ao Estado da Paraíba, a gestão fiscal do Estado, comandada pelo nosso governador, a maior nota que pode ser aplicada a um ente subnacional, que é chamado AAA. Né, isso indica nossa capacidade de, eu costumo dizer muito, não é capacidade de endividamento, é capacidade de pagamento, não é de endividamento. Nós devemos pouco e temos poupança. Nós devemos pouco e temos poupança. Isso demonstra nossa gestão fiscal equilibrada e isso tem permitido, Ian e Herbert, né, a prospecção de grandes empresas, a prospecção de investimentos. Para que você tenha uma ideia, hoje na Paraíba, nós temos, a nível de investimento, em 2019, quando o governador assumiu o governo, era pago por mês algo na ordem de 10 a 15 milhões de reais de obras, em obras. Né? Hoje, a gente paga algo em torno de 130 milhões por mês. Isso é decorrente exatamente, né, de uma capacidade fiscal, de uma gestão fiscal equilibrada, que tem permitido esse nível de investimentos. Secretário, nós recebemos essa notícia essa semana, foi a semana passadinha, essa semana. 5,3 bilhões de obras e investimentos. É essa capacidade que o Estado tem realmente hoje de investir? Na verdade, essa é a que está em execução. Hoje nós temos na Paraíba algo em torno de 640 obras em andamento. Tá? Essas obras custarão aos cofres públicos algo em torno de 5,3 bilhões.
Para ser exato, Ian, são 5 bilhões 380 milhões de reais, mas tem um dado extremamente importante nesse fato. Desses 5,3 bilhões, 4,7 bilhões são com recursos próprios, recursos do Tesouro Estadual. Não são de Brasília. Não são de Brasília. Não são receitas de capital. Em um passado muito próximo, antes de 2019, isso aí era invertido. Nós tínhamos dentro do investimento estruturante do Estado, algo em torno de 85% a 90% do que era aplicado era recurso de Brasília, onde 10% a 15% era de contrapartida. Hoje a coisa inverteu. Desses 5,3 bilhões, 4,7 bilhões são com recursos próprios do Estado, que são investidos hoje algo em torno de 640 obras. E um dado interessante, o governador na última segunda-feira fez essa prestação de conta dessas obras em execução e ele terminou a participação dele com um chamamento à imprensa, chamamento à sociedade, né, para que na próxima segunda-feira ele vai lançar o que ele não gosta de usar o nome, de pacote. Ele não usa o nome pacote. Mas não deixa de ser um pacote de obras, onde ele terminou fazendo esse chamamento à imprensa, chamamento à sociedade, que na próxima segunda-feira ele vai lançar o que ele diz, o maior pacote de investimentos da história da Paraíba, que ele batizou o nome Paraíba 2526. Secretário, eu dei uma analisada nos relatórios de gestão fiscal do governo do estado da Paraíba. E nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece ali um limite percentual de despesa com o pessoal. O limite para os estados é de 49%. A Paraíba tem ali como despesa de pessoal anualmente próximo, não chega nem aos 40%. Esse respeito à lei de responsabilidade fiscal, essa preocupação, né, em estar ali respeitando legislações consistentes, bons modelos e práticas fiscais que são adotados em todo mundo, ajudam a Paraíba a ter ali um gás, um fôlego maior na hora de fazer investimentos que afetam e que mudam para melhor a vida do cidadão paraibano? Indiscutivelmente. A economia, o conceito de economia é administrar o escasso, e assim é que deve ser, né, dentro da administração pública, seja ela estadual, federal ou municipal. Né, os recursos públicos são limitados. A gente costuma dizer que cobrir a cabeça descobre o pé, ou cobre o pé, descobre a cabeça. Então você tem que optar por aquilo que tem o maior alcance social. O governador tem um depoimento que ele deu a gente segunda-feira de uma obra que ele foi inaugurar no interior do estado, não me recordo do município, em que durante a inauguração, professor, tinha uma criança, né, não me recordo, de 8 a 10 anos, puxando a calça dele o tempo todo e ele falando ao microfone, e ele dizia, calma, daqui a pouco a gente vê e tal. E ele era uma obra era água que estava sendo levada àquele município, né? E aquela criança puxando, e naquele momento, quando ele terminou o discurso dele, ele se voltou para a criança e disse, pois não, agora eu posso falar. A criança olhou para ele e fez, eu vou tomar banho de chuveiro. Né? Eu vou tomar banho de chuveiro. Então, assim, é esse olhar político da coisa, essa sensibilidade política dentro da administração do recurso, né, que a gestão fiscal tem permitido. No que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, tá? Nós, no que diz respeito à despesa de pessoal, tá? Efetivamente, nós estamos no que a gente chama limite prudencial, nós não ultrapassamos o limite, tá? Não extrapolamos o que está previsto lá do 49%, mas estamos, né, dentro do limite prudencial com a despesa do pessoal. Secretário, como é que vocês conseguiram trazer, de certa forma, indústrias que a Paraíba recebeu? Houve um crescimento nessa parte, que é um setor estratégico no Brasil, aliás, mundial, né? E quais os impactos dessas indústrias que foram beneficiadas aqui na Paraíba para a geração de empregos, né? Tanto no varejo, né? De modo geral, como é que a gente pode colocar isso? Porque assim, o Brasil está numa crescente de emprego, mas a Paraíba se destaca dentro dessa crescente. Existe dentro de toda a política econômica do Estado, essa política econômica ela é fracionada em várias veias. Existe uma política estruturante, no que diz respeito, por exemplo, à estrutura logística para você desafogar tudo que é produzido no Estado. A Paraíba tem um privilégio muito grande dentro desse processo, que a gente está localizado no meio do Nordeste. Não é 1.000 quilômetros para cima, 1.000 quilômetros para baixo, praticamente você anda todo o Nordeste. E aí essa localização central do Nordeste, ela ajuda muito nessa prospecção. Uma outra coisa é a estabilidade fiscal do Estado. A gestão fiscal equilibrada
você sabe que o empresário vai chegar lá para investir 10, 15, 20 milhões. As usinas geradoras eólicas, como quando eu vim para Cajazeiras agora, passei ali por Santa Luzia, a gente vê aquela quantidade de usinas eólicas. Tem empresa ali, professor, que investiu R$1 bilhão, um grupo francês. O secretário fala de tanto bilhão. R$1 bilhão. Um Então, bola, para você vir fazer um nível de investimento desse, você precisa ter a certeza que é um Estado equilibrado, que cumpre seus compromissos. Temos uma política também de incentivo fiscal extremamente agressiva. Essa prospecção de indústria, de 2019 para cá, foram mais de 400 empresas que tiveram projetos aprovados no Fundo de Amparo à Indústria, que é o FAIM, onde prevê benefícios fiscais de redução de até 74,25% da sua carga tributária. Então, é uma política fiscal agressiva. E uma outra coisa, uma política estruturante. Uma política estruturante, a gente está tratando aí, por exemplo, investimento no nosso Porto de Cabedelo. O Porto de Cabedelo houve investimento, um negócio, Jaildo, extremamente assim. Na gestão passada do governador, o dinheiro estava carimbado para fazer, né, aprofundar o calado do porto. Aí o governador, quando chegou lá em Brasília, disse: não, o dinheiro foi para Santos. Aí o governador disse: não, mas esse dinheiro estava carimbado para ir para Paraíba, né, para poder a gente fazer o aprofundamento lá do calado. Aí disse: não, mas o Porto de Cabedelo quer se comparar com Santos, com o Porto? Não, a gente não quer comparar não com o Porto de Santos, não. A gente só quer o que era nosso. O que é de direito, né? O que é de direito. O governador bancou, foram quase 100 milhões de reais de investimento para poder a gente aprofundar lá o calado, né? Investimentos em obras, em rodovias, o arco metropolitano. Aquilo ali vai ser fundamental, o arco metropolitano, para a gente desafogar o que é produzido aqui no estado. A ponte do futuro. Ponte do futuro, aqui, que é uma ponte da realidade. Aqui pertinho da gente ali, Boqueirão, né? Boqueirão. Aquilo vai sair da realidade, já saiu do papel. Uma licitação da ordem de quase 460 milhões de reais. E um negócio interessante quando a gente fala de obra, nós, né, cidadãos, temos, rapaz, será que isso vai começar e vai terminar? Será que tem dinheiro para isso? Como a gente diz lá na minha Conceição e lá na minha Souza, o dinheiro está escutando a conversa. O dinheiro está guardado. Né? O dinheiro tem para iniciar e terminar ponto do futuro. Tá? Então, assim, localização geográfica, investimento estruturante, política fiscal agressiva, tributária, gestão fiscal equilibrada, tá? Isso são fatores indiscutivelmente para essa prospecção. E aí vem o resultado. A Paraíba, nos 6 anos de governo de João, nós temos um saldo positivo de geração de empregos de 111 mil empregos, professor Herbert e Ian. 111 mil empregos. E como um bom auditor, que eu não gosto muito de português, professor Herbert, né, mas gosto da matemática e dos números, eu fui comparar 6 anos de agora com 6 anos passados. Você só pode comparar 6 com 6. Sim. Né? 6 com 6. E a gente teve um crescimento no saldo positivo de empregos de 17 vezes. São 17 vezes a mais de saldo positivo de empregos nesses 6 anos do que os 6 anos anteriores. Mas eu fui só fazer a prova dos 9, viu? Não sei se o professor Herbert sabe fazer a prova dos 9, né? A prova dos 9, eu sei. 15 mais 44, nós estamos conversando com o secretário executivo da Fazenda Pública do Estado da Paraíba, doutor Bruno Frade. Doutor, referente à reforma tributária. A reforma tributária vai impactar diretamente não só na questão estadual, como também na questão municipal, uma vez que o IVA, o Imposto de Valor Agregado, vai unificar ali em um único imposto, o IBS, o ICMS, que é o carro-chefe da arrecadação própria dos estados, e o ISS, que em tese também é o carro-chefe das arrecadações municipais. O que é que doutor Bruno Frade enxerga, como é que vê essa reforma tributária que está sendo amplamente discutida e que em breve, muito provavelmente, será aí sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Na verdade, a reforma tributária, a emenda constitucional ela já foi efetivamente aprovada, né? Os projetos de lei já foram aprovados na Câmara e no Senado, como você está aguardando só a sanção do presidente, mas foi efetivamente um cavalo de pau no sistema tributário nacional. Nós demos um verdadeiro cavalo de pau, né? A gente convive aí com o ICMS há alguns longos anos, como sua mãe, minha amiga Gorete, quando estudou para o concurso de área ICMS, né? Eu também em 2006, e agora a gente vai dar um cavalo de pau, né? A gente vai ter aí uma concorrência de competências, eu e os meus colegas hoje, os auditores do Estado, os auditores colegas aqui do município de Cajazeiras, por exemplo, nós vamos fiscalizar o mesmo tributo, IBS, né? Então,
será um verdadeiro cavalo de pau. A gente não tem... Existe um exercício que a gente brinca chamado exercício de futurologia. Fase de aprendizagem. Né? Um exercício de futurologia onde se chuta uma possível alíquota de que vai ser desse BS. É um exercício de total futurologia. Fala-se em 28 em alguma coisa, 26 em alguma coisa. A gente só vai saber efetivamente a partir de 2026. Vai ser estabelecida aí uma alíquota de degustação, uma alíquota teste. Vai ser 0,1% para a gente saber qual é a potência desse tributo, saber quanto ele pode arrecadar dentro desse cenário todo e aí conseguir fazer a calibragem para saber efetivamente quanto será a carga tributária desse IBS. O que se sabe é o seguinte: o que se pretende é que não haja aumento na carga tributária do país, mas naturalmente os estados e municípios, né, as administrações públicas como um todo, não têm condições de perder recursos. Então a ideia é que a gente consiga fazer a dosagem do peso da coisa de tal forma que a gente mantenha a mesma carga tributária e que os estados não percam. Mas será um desafio, é um grande desafio. Eu participo de alguns grupos nacionais, como o INCAT, por exemplo, que é o Encontro Nacional de Administrador Tributário, onde vai ter que ser desenvolvido tudo novo. Esse papelzinho que a gente está acostumado, o cidadão está acostumado a ir aqui na barraquinha, aqui na padaria, ir na farmácia, ir no mercadinho, sair com aquele cupomzinho fiscal, aquela nota fiscal de consumo do eletrônico, aquilo ali vai ter que ter um novo desenho, um desenho totalmente novo, porque a gente está tratando de um tributo absolutamente novo. Então, os grupos técnicos, os grupos temáticos nacionais têm se debruçado já para fazer esse novo desenho, são novas declarações. Nossos parceiros e amigos contadores vão ter que aprender junto conosco, né, o que os contadores aqui, um abraço grande, né, o presidente do CRC, Abelci, né, o que está acostumado a apresentar a AFD, a Escrituração Fiscal Digital, todo mês aqui, os contadores aqui de Cajazeiras fazem, será uma outra declaração fiscal, totalmente diferente, com campos diferentes, com informações diferentes. Então foi efetivamente um verdadeiro cavalo de pau, né, no sistema tributário. O que se pretende dentro da reforma tributária, Bruno, e nada da reforma tributária presta, pelo contrário, eu sou um defensor da reforma tributária, um total defensor. A gente precisava passar por um processo de simplificação. Não é? É desumano, professor, é desumano o sistema tributário atual. Não é? Você tem hoje uma legislação, amanhã, se você abrir o Diário Oficial, tem alteração da legislação. Depois de amanhã tem outra, depois tem outra. Então, é uma complicação muito grande. Então, a reforma tributária veio, no mínimo, a se prestar para simplificar esse processo. Eu só espero que nós, brasileiros, com o dom que a gente tem, a gente depois não torne o simples complicado de novo. Né? É porque me parece, sabe, secretário, que no Brasil há um grupo, há uma força que o interesse é desinformar, sabe, destruir, inclusive, uma visão positiva sobre uma reforma que nós esperamos há anos. Há uma lista de itens, inclusive, que não serão mais nem taxados, né? Inclusive itens populares, etc., do dia a dia, enfim, que a população, de modo geral, precisa, por exemplo, a cesta básica, né? E material de higiene, etc. Enfim. A gente só precisa ter cuidado, né? A gente só precisa ter cuidado, e eu sou a favor das desonerações. Para não desonerar mais, né? Não, porque, veja só, o princípio básico para equalizar, as administrações tributárias, as administrações públicas, não tem condição de perder recurso. Então, à medida que eu desonero aqui, eu tenho que regular a alíquota em outro canto para eu não perder receita. Inclusive, então, essa alíquota padrão, ela tende, à medida que eu vou desonerando produtos, eu tendo a elevar outras coisas, para não perder receita. Então, isso é um movimento, não é local, não é um movimento da Paraíba, não é um movimento aqui de Cajazeiras, é um movimento nacional. Então, à medida que eu desonero aqui, para eu manter minha arrecadação, eu tenho que elevar aqui. É matemática, viu, professor? E lei de responsabilidade fiscal também. E lei de responsabilidade fiscal. Eu vou aproveitar que eu estou com o especialista. Segure. Não, eu quero só dentro desse contexto, rapidamente, da reforma tributária ainda, perguntar ao secretário se existe alguma preocupação por parte dos estados no tocante, por exemplo, no caso do CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que vai unificar ali tributos federais. Entre esses tributos federais há um imposto, que é o Imposto de Produto Industrializado, que faz parte da base de cálculo do FPE e do FPM. Existe uma preocupação por parte dos estados de haver alguma perda no sentido dessa transferência? Na pergunta, porque senão eu não faço, eu passo batido. Brasil e Estônia, e agora eu estou com o especialista, né? Não cobram os ricos, por assim dizer. O secretário, porque isso não passou, o Congresso não passou. E o senhor falou agora há pouco de se tira de um lado, tem que colocar do outro. Então, só Brasil e Estônia não cobram os nossos milionários, bilionários.
O senhor acha que compensaria ou é como alguns dizem que não serve para nada? E Embraga já está se candidatando aí, viu? Se o nosso governador estiver assistindo, escutando, Secretário de Finanças? a ser o próximo secretário, tá, de Fazenda do Estado, viu? Entende bem, inclusive de repartição de receita. É uma preocupação, sim. O IPI ele compõe a base de cálculo para a repartição das receitas dos estados, com a unificação do IPI, do PIS e COFINS para dentro da CBS. Isso vai ser um problema, sim, tá? Isso vai ser um problema, isso está tentando ser quantificado disso aí. Existe uma luta para que haja uma participação dentro da CBS, para que ela entre na repartição, porque efetivamente, inclusive era uma das coisas que o Estado critica muito, não é? É a chamada, não sei o que, com chapéu alheio, que tem um ditado que diz isso, né? Fazer bonanças com chapéu, fazer bondade com chapéu alheio. A gente viu várias políticas aí do governo federal no passado, né, desonera a fabricação da linha não sei o que, do IPI. Quem paga é o Estado. Quem está pagando parte daquilo ali não é ele, é o Estado, porque uma parte do IPI é isso. Então, é uma preocupação sim, você está certíssimo, dentro da composição da repartição da receita, o IPI entra e a CBS houve essa consolidação. Tem uma tentativa aí de buscar que dentro da CBS ele integre, sim, um percentual da repartição. Agora, com relação ao imposto sobre grandes fortunas, eu acho algo extremamente natural, tá? Não passou. Aquela votação, naturalmente, é uma votação política, né? Não tenho nada contra os encaminhamentos políticos, mas o resultado final daquilo foge a qualquer lógica, né? A lógica matemática da coisa. Né? Quem paga mais, um dos princípios básicos constitucionais tributários é o princípio da capacidade contributiva. Quem ganha mais tem que pagar mais. Aí eu tento regulamentar o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, e ela não passa, é um negócio, né, é um contrassenso. Tá? Mas aí, uma reforma tão importante, né? Dentro de uma reforma tão importante. Indiscutivelmente foi um encaminhamento, né, político, existia um número X aí de pessoas que seriam alcançada dentro desse processo e, infelizmente, muito infelizmente, não obtivemos êxito. O rico continua rico e o pobre lutando para sobreviver. Secretário, me permite, Ian. À vontade. Você já é da área. Já. Paraíba é destaque no combate a fraudes fiscais estruturadas. Seria aqui uma das referências para também o sucesso desse trabalho feito por João Azevedo? Porque há uma, né? Até aproveito, sabe, secretário, para até colocar aqui para um amigo meu, Albani, um abraço para você. Chegou informação, viu? O Pix não vai ser taxado, viu, Ian? É fake news, viu? Albani, dá uma pesquisada aí, já mandaram para mim aqui. Então, o Pix, secretário, não vai ser taxado. Na verdade, pessoal, o Pix ele não é base de cálculo de nenhum tributo. Né? O Pix, na verdade, é uma operação, houve uma operação comercial decorrente daquilo ali. Por exemplo, você vai lá no mercadinho, e lá no mercadinho, quando você vai, você comprou um determinado produto lá no supermercado e pagou com Pix. O que vai ser taxado não é a operação Pix, é o volume financeiro decorrente de uma operação comercial. A gente tem que ter, né, separar aí as coisas. Não é a operação Pix, não é eu transferir um Pix para você que isso vai pagar tributo. Pode pagar alguma taxa decorrente da operação, mas não é em cima do valor que eu transferi R$2.000 de um Pix para você, você vai pagar imposto, ICMS, sei lá o que for sobre isso. Não é bem assim. Mas sua pergunta foi com relação a combate à fraude fiscal. Isso. Eu tive a oportunidade, professor, de, em 2012, coordenar o setor de inteligência da Secretaria da Fazenda, de 2012 a 2018. E foi uma época em que a gente tentou construir algumas parcerias institucionais, em especial com o Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Combate a Crime contra a Ordem Tributária, Delegacia de Crime contra a Ordem Tributária, na Polícia Civil, na Procuradoria do Estado com a Procuradoria da Fazenda. E esse trabalho, depois de um tempo, ele foi amadurecendo, né, de tal forma que começou a caminhar de forma muito sólida essa parceria institucional desses 4 órgãos e chegamos, né, em 2017 a criar o chamado GAESF, né, que é o Grupo CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e após isso, né, em uma resolução do próprio CIRA, a gente criou o GAESF, que é o Grupo de Atuação Especial do Combate à Sonegação Fiscal. Então, é um modelo que alguns estados já adotam, mas a Paraíba tem um pioneirismo dentro desse processo, já são várias operações que foram deflagradas, eu acho que vocês já noticiaram algumas. Aqui no Sertão, por exemplo, nós tivemos num passado próximo aí a operação
terceiro mandamento, né, que foi na região de São Bento, onde lá a gente investigou uma organização criminosa responsável pela sonegação lá de quase 300 milhões de reais. A organização criminosa trabalhava com mantas, né, sonegação de mantas, produtos de cama, mesa e banho. Né. A gente já teve algumas outras operações, como a Operação Mercado Negro, onde infelizmente, muito infelizmente, tinha auditores fiscais envolvidos dentro desse processo, auditores que foram presos, processados e demitidos, tá, da sua função pública. Né? E aí várias outras operações, a Operação Cinderela, né? Quem não viu, o maior empresário de vendas do ramo calçadista da Paraíba, né? Um dos homens mais ricos da Paraíba, hoje já está condenado 2 vezes em processo transitado em julgado, preso, efetivamente preso, cumprindo pena, e ainda responde a mais de 11 outros processos judiciais. Então, é decorrente dessa força-tarefa, que a gente chama Grupo de Atuação de Combate à Sonegação Fiscal. Já recebemos aqui na Paraíba, Ian, visita de 16 estados para conhecer o nosso modelo de combate à fraude fiscal aqui. Eu tenho rodado os estados também dando curso e treinamento sobre crime tributário. Um dado interessante, nós treinamos todos os auditores da Paraíba e em parceria treinamos os auditores dos municípios. Eu vim à região de Patos e dei treinamento aos auditores do município, inclusive aqui de Cajazeiras, também sobre o combate ao crime contra a tributária. Então, a gente tem criado esse conceito, tá? Tendo a plena consciência, absoluta consciência de que o empresário ele é parceiro da construção desse Estado, Herbert. É a partir dos recursos investidos pelo empresariado paraibano, no pagamento do imposto dele, que a gente pode fazer política pública. Então, o empresário é parceiro da construção do Estado. Agora, infelizmente, muito infelizmente, uma minoria, né, insiste em agir o arrepio da lei. Para esses, né, a gente tem algumas medidas mais drásticas. Secretário, a gente 15 horas mais 58 minutos, estamos chegando aqui ao fim do programa Boca Quente Parte 2, mas eu gostaria de fazer ainda uma pergunta final, referente ao refis. O Estado da Paraíba, anualmente, o governador João Azevedo fez uma série de refis, de refinanciamentos, de dívidas, de tributos. A gente sabe que tem que passar pelo Concefaz, mas para 2025, há alguma previsão para aqueles empresários que estão nesse momento nos escutando da questão dos refis? O refis foi feito na gestão do governador João uma vez, tá? Foi feito uma vez, que foi no pós-pandemia. O refis ele precisa ter uma razão para poder ser lançado. Você precisa priorizar naturalmente o contribuinte e o empresário que paga seus impostos em dia. Imagino que a grande maioria dos empresários paraibanos, maioria esmagadora, paga seus impostos em dia e você está lançando programas de forma muito corriqueira, programa de refinanciamento. Não tem sentido. Você precisa ter uma lógica para lançar o refis. E aí a pandemia foi um dos motivos que nos levou a lançar um refis, tá? Atualmente não há um fato que justifique o lançamento de um refis. O varejo tem crescido, né? A média nacional do crescimento do varejo é de 5%. A Paraíba está com a média nacional do crescimento do faturamento do varejo de 12%. De 12%. Então, não está justificando, a situação econômica hoje não está justificando um refis. Tá? Caso haja uma justificativa técnica, sim, nós encaminharemos isso ao governador. Naturalmente, ele precisa autorizar para submeter ao CONFAZ para uma possível autorização. Mas, a preço de hoje, não há uma justificativa técnica para isso. Repito, o varejo nacional, a média nacional, cresceu 5%, a Paraíba cresceu 12%. Bruno, eu vou aqui, então, já fazer o convite para que o amigo volte. A gente tem ali o programa do amigo Tatico, a gente está tentando fechar sempre no horário, mas achei que foi um bate-papo excelente. Muito proveitoso. Assim, muito bom mesmo. Já organizo com o Helder quando você voltar a casa, eles aí voltam para a bancada aqui. Deixa espaço para você se despedir da nossa audiência. Com certeza. Eu que agradeço, tá? Ian, Herbert, coloco sempre a Secretaria da Fazenda à disposição, tá? De todos vocês. Importante esse espaço para a gente prestar conta das nossas atividades, prestar conta das nossas ações, saber que estamos aqui dispostos a contribuir com o desenvolvimento do Estado. Agora, com relação a Tatico, tá? Eu tenho uma referência para fazer de Tatico, tá? Essa semana eu recebi um vídeo, viu, Tatico, de uma homenagem que ele fez para mim num vídeo, tá? Eu tenho um vídeo aqui gravado, foi caminhado para mim, tá? Ele tomando a cervejinha dele, fez um videozinho lá a pedido, tá? Teve até rima no vídeo. Foi um vídeo curto, mas teve até rima. Um abraço aí para meu amigo Tatico. E mais uma vez, pessoal, colocar, tá? Secretaria da Fazenda, Governo do Estado, sempre à disposição de todos. Um forte abraço, um beijo no coração no programa Boca Quente, parte 2. Rapaz, olha, o programa é tão quente, tão boca quente, que o que está passando aqui na televisão, você bota a mão na tela, é quente também, viu?
Um forte abraço a todos. Obrigado, Nossa, secretário. obrigado. 16 horas mais Nome do um vereador, minuto. para ele mandar um alô. Marcos